Bom dia, Senhor meu Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Senhor Espírito Santo maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Glórias e glórias ao Senhor. Amados de Deus, hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36. Amém? Mas antes, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de aprender com a palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Pai. Olha para nós, ó Deus. Tenha, Senhor, misericórdia das nossas vidas. Pai, somos pequeninos, ó Deus. Somos pessoas frágeis. Por isso, Pai, fortaleça a nossa fé. Encha-nós com Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, nossas forças. E que a palavra, Senhor, que lemos hoje, ó Deus, venha nos fortalecer. Que ao lermos a palavra do Senhor hoje, ela venha nos fortalecer, dando força à nossa alma, ó Deus, para permanecer na Tua presença. Pai, aumente a nossa fé. Nós precisamos e necessitamos da Tua presença nas nossas vidas. Queremos vencer, ó Deus, nós queremos vencer. E somente o Senhor pode nos ajudar a vencer neste mundo cheio de pecado. Pai, purifica nossos olhos, purifica o nosso coração, purifica, Senhor, nossos ouvidos e prepara, Senhor, nossa alma para nós viver o sobrenatural do Senhor neste dia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amado de Deus, paz do Senhor Jesus. Todos os dias nós estaremos lendo a mensagem de Deus. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Há vários dias nós estamos meditando em Atos. Começamos no capítulo 1 e hoje nós estamos no capítulo 15, no versículo 36. Peça a Deus que todos os dias te dê discernimento, amém? Te dê discernimento para você ter entendimento da palavra do Senhor. E a palavra que vamos ler hoje, amados de Deus, o título dela vai dizer: A segunda viagem missionária. Separação entre Paulo e Barnabé. Glória a Deus. No versículo 36 vai dizer assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Glória a Deus. Esta passagem, amados irmãos, onde Marcos deixa Paulo e Barnabé sozinhos na caminhada, ela está no capítulo 13, versículo 13, onde vai dizer: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém,
apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João não acompanhou eles naquela jornada, naquele trabalho de campo que eles estavam fazendo. E aqui Paulo discute grandemente com Barnabé para não levar João com eles. Amém? Para não levar João, chamado Marcos, com ele. Glória a Deus. Nós temos que ler, nós temos que voltar atrás, reler novamente para entender a mensagem que está sendo meditada no dia a dia. Amém? Glória a Deus. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Glórias e glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amados de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui nós vemos que houve uma discussão. Houve uma discussão entre Paulo e Barnabé. Mas eu quero deixar uma mensagem para os irmãos que está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Onde nós vamos entender que existem vários dons que o Espírito Santo deu. Amém? Aqui nós vemos que essa discussão que Paulo teve com Barnabé a respeito de João Marcos. João, conhecido como Marcos, chamado Marcos. Amém? No versículo 37 vai dizer que e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Então essa discussão que aconteceu aqui, mais adiante, Paulo vai enviar uma epístola aos Coríntios. E Paulo ali já entendeu que por mais que haverá irmãos que não vão dar certo com outros irmãos, mas não deve deixar de fazer a obra do Senhor. E aqui Paulo vai estar falando sobre essas questões. Por mais que um irmão não dá certo com outro irmão, no sentido de trabalho que ele levantou para fazer, talvez o trabalho que Deus pediu para o outro irmão fazer seja diferente. No caso aqui, nós olhamos para essa passagem e houve a discussão ali, darmos a entender que João tinha uma missão diferente. João tinha uma missão diferente de Paulo. Por isso que lá no capítulo 13, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, João Marcos vai se afastar. A palavra vai dizer que João Marcos, no capítulo 13, versículo 13 vai dizer: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, provavelmente, Deus tinha um propósito na vida de João para voltar para Jerusalém e fazer algum trabalho. Vamos ler em 1 Coríntios, amém? Capítulo 12, versículo 12. Vamos ler e vamos refletir nesta mensagem, amém? Porque aqui vai falar que nós somos membros do Senhor. E nem todos vão fazer a mesma função que um membro está fazendo. Amém? A mão esquerda, ela não pode olhar como os olhos olham. Amém? Vamos ler aqui. Vamos ler a mensagem para nós entendermos melhor. Versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios vai dizer:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Então ali a gente sabe que dá para a gente entender aqui que João Marcos ele tinha uma missão para se cumprir para com Deus. E Paulo também tinha a missão dele. E a missão de Paulo a gente dá para entender que não era a mesma ali de João Marcos, no capítulo 13, versículo 13, de Atos dos Apóstolos. Porque João Marcos voltou para Jerusalém e não continuou a viagem com eles. Então nós vemos aqui que todos os irmãos que pregam o Evangelho, que fazem a vontade de Deus, nem todos vão ter o dom de cura, vão ter o dom de libertação. Deus vai dar conforme a necessidade daquela região precisa. O profeta, pastor, obreiro, presbíteros, que seja. Versículo 19 vai dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 12. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que há diversos dons. Deus dividiu
um exemplo, vários setores de padrões, onde vai falar que apóstolos vêm em primeiro lugar, em segundo lugar vêm profetas, em terceiro lugar vêm mestres. Então Deus fez uma divisão. E ali naquele momento que houve a divisão ali entre Paulo e Marcos, Paulo, Marcos e Barnabé, houve aquela discussão ali. Então nós entendemos que nem todos têm o mesmo propósito. Ali nós vemos também que ao dividir, haver uma divisão entre eles, eles não deixaram de servir a Cristo. Por outro lado, eles continuaram servindo a Cristo, continuaram a sua caminhada, porque a palavra vai dizer no versículo 41 do capítulo 15 de Atos: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo deu continuidade à obra de Deus. Ele deu continuidade, foi visitar os irmãos e ver como os irmãos estavam se comportando e como eles estavam andando no caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem. Eu sei que ela ficou um pouco longa, mas a gente tem que meditar na palavra de Deus. A gente tem que folhear a Bíblia, buscar discernimento no Senhor todos os dias. Aqui nós vemos que nós começamos a ler no capítulo 15, versículo 36. E a Bíblia nos mostra qual foi a diferença dessa discussão. Nós voltamos para o capítulo 13 para entender, 13, versículo 13, para entender o motivo. E também nós lemos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Então Deus está ensinando, amados irmãos. Deus está ensinando. Se você quer refletir nessa mensagem, leia na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 13. Deus vai estar falando grandemente ao seu coração. Deus vai estar falando grandemente ao seu coração. Por mais que o irmão seja diferente no pregar, no evangelizar, e continua anunciando o reino dos céus, eles estão unidos no mesmo corpo. Amém? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Todos somos membros de Cristo Jesus. Todos aqueles que anunciam o evangelho da ressurreição. Que o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade. E todo aquele que nele crê será salvo. Não importa a diferença que o outro pregador está pregando e anunciando a verdade. Este foi o dom que Deus deu a ele. E devemos ter, amém, devemos ter respeito pela obra que Deus está fazendo na vida do outro irmão. E continuar assim como Paulo continuou. Paulo continuou fazendo a obra de Deus. Barnabé e Marcos continuou fazendo a obra de Deus. A discussão que nós temos às vezes, ela não pode nos impedir de sair da presença de Deus. Amém? Nós temos que continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Pregar a verdade, ensinar a verdade e deixar as preocupações de lado, as preocupações pessoais de lado e fazer a vontade de Deus. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.